Então, tinha ficado para trás o outro conceito nas nossas aulas, se não me engano, de final de fevereiro, começo de março, que foi o conceito de socialização, quando nós trabalhamos o sociólogo Durkheim, né? Então hoje nós vamos dar continuidade, para que de fato fica já concluído esse conteúdo, e acrescentando as duas categorias muito importantes, que é a categoria de trabalho e a categoria de cultura, para chegarmos os dois conceitos também importantes para o nosso curso, né, que é o conceito de saúde e o conceito ético de bem viver. Estar com saúde, estar bem, é estar na condição de bem viver. Mais do que vida boa, é estar na condição de bem viver, que há uma diferença salutar entre vida boa e bem viver. Não é? Um conceito bastante caro, eu diria assim, do ponto de vista ético e também antropológico. Então vamos ver um pouco o que significa isso na nossa relação de cidadão e de cidadã. E já dizendo que para o profissional da saúde, para o enfermeiro e para a enfermeira, o conceito de socialização ele é um conceito muito caro, porque um profissional da saúde que realmente não tem a habilidade no trato da sociabilidade com as pessoas, de fato vai ser um profissional com muita dificuldade. Não é ter etiqueta social, é longe disso. A socialização é a capacidade da escuta, da interação, do cuidado, da responsabilidade, enfim, ter a relação intersujeitos, ou seja, intersubjetiva. O constante, além da palavra, além do abraço, do aperto de mão, quer dizer, do aplicar vamos chamar lá, a técnica, né? Você está com empatia, está com relação face a face com a pessoa que está à sua frente. Que para além de doente ou para além de paciente, ele é uma pessoa, ele é uma dignidade que está na sua frente. É sempre muito bom ter isso muito de perto, para não lidar com a pessoa como se estivesse lidando com coisa. A pessoa não é coisa, a pessoa é dignidade, é sujeito. Beleza? Então nós vamos ver então como é que se dá isso. É algo, eu diria, muito simples, mas é algo muito importante nas relações profissionais. Né? Por exemplo, quando a gente fala dessa situação, uma primeira coisa que tem que estar muito clara na nossa condição de relação profissional e também pessoal é a estrutura. Estrutura, todos nós sabemos, é aquilo que segura algo, é aquilo que suporta algo, é aquilo que conecta algo, né? É aquilo que amarra as situações. Então a estrutura é exatamente isso. E aqui nós temos uma primeira situação, que é a situação do aprender, né? A situação do aprender. Porque a estrutura do aprender, ela é algo que ela vem, eu diria assim, como a nossa relação primeira, aquilo que nos identifica e nos faz seres diferenciados. Nós temos a condição de aprender, ensinando e ensinando nós aprendemos. Né? E aí tem dois recortes muito importantes. Né? O primeiro recorte é o recorte psicológico e o outro recorte é o recorte sociológico, ou a visão psicológica e a visão sociológica, né? No primeiro momento aqui. Né? Então veja bem, isso resulta em três categorias importantes. A primeira, nós vamos ter então o indivíduo, né, a sociedade e a socialização. Então veja bem, o indivíduo é a singularidade, cada um de nós, né, que não somos, como é que diz a mônada, não somos uma peça solta, né? Nós somos indivíduos na sociedade, né? E a sociedade, em certo sentido, somos nós nela, né? E o que nos faz seres, pessoas, como é que diz, social, inteligente, interessante, é o nosso processo de socialização. Por isso que é importante a educação, independente da profissão que eu tenho, né? Independente daquilo que eu faço e daquilo que eu entendo, daquilo que eu penso, daquilo que eu creio, etc. A socialização é o elemento primeiro. Então, por isso que a socialização ela tem dois movimentos. Ela tem um movimento primário e um movimento secundário. Veja aí, ó, na visão
psicológica, né? O aprender. Né? A importância da aprendizagem para o ser humano é um primeiro capítulo que a gente tem que colocar na nossa vida. Quer dizer, na perspectiva, por exemplo, psicológica, nós vamos perceber que a primeira pergunta que a gente tem que fazer: como acontece esta aprendizagem? Como é que vai acontecer essa aprendizagem? Como é que é possível aprender? E como é que é possível ensinar? Quer dizer, a gente fala de processo de ensino e aprendizagem. Só que se a gente não levar a sério isso realmente na efetividade, isso pode ser apenas uma palavra que a gente cola por aí, mas de fato não faz nada com a nossa vida. Né? O exemplo são duas palavras alemãs, até eu coloquei de propósito, né? Lungenzündung. Isso significa, na verdade, isso no fundo traduzido seria pneumonia, né? Como é que a gente aprende o que é isso? Né? Como é que eu sei o que é uma pneumonia? Né? Lá a outra, né? Inflammation de Pulmon, quer dizer, inflamação do pulmão. Como é que eu vou saber o que é isso? Né? Eu tenho que ter um aprendizado. Tem que ter, mesmo que eu tenha as ferramentas, tenha toda a aparelhagem, eu tenho que ter um conhecimento atrás disso antes de fazer a aplicação de qualquer, como é que diz assim, busca de saber o que há e o que é. Entende? Então, o aprendizado está junto com qualquer profissão. Aliás, o aprendizado, ele faz a profissão, melhor dito, é isso. Né? E a profissão, em certo sentido, ela também vai nos dando as condições de nós tornarmos sujeitos sociais. Então, a nossa socialização está muito naquilo que eu tenho como profissão, que é o meu agir no mundo. Beleza? E, veja bem, na visão psicológica, o aprender. Uma primeira atitude do aprender na visão psicológica. Não está muito no fazer, está do quê? Na capacidade de integração. Como é que eu integro? Integração de algo novo em uma estrutura já existente. É isso aqui, ó. Como você vai para um laboratório, você vai para uma biblioteca, não é? Você vai para uma sala de aula, você vai para uma conferência, você vai pegar um bom livro, como está aí, não é? E tá lá, quer dizer, a estrutura já está lá, já está existente. Você não vai fazer a estrutura para você aprender, né? Você não inventou a integra. Você vai a integra com essa confiança que de lá você vai voltar com novos aprendizados, com novo conhecimento. Então é essa a questão. Como fazer a integração de algo novo em uma estrutura já existente. Né? É essa a relação. Quer dizer, a dificuldade de aprender, veja bem, depende mesmo do grau da dificuldade de integrar. É muito importante isso. O novo elemento na estrutura. Como que faz isso? Isso vale para aprender uma língua, vale para aprender também uma arte, por exemplo, até de aplicar injeção, né? Para usar aqui um exemplo mais perto de nós, e assim por diante. Né? Então isso está muito em como a gente faz essa reestruturação e também essa integração. Isso é um processo, isso é um tempo que é necessário e é preciso. Então, o foco da psicologia, ela está diretamente implicada nos processos e também está implicado no processo de cada indivíduo. Cada indivíduo é é um livro, é uma condição. Não dá para nivelar todo mundo no mesmo plano. Entende bem? Como também não dá para tratar todos os doentes no mesmo plano. Entende? Os pacientes no mesmo plano. Mesmo que está todo mundo com o mesmo sintoma, cada um é um indivíduo. Até nisso a gente tem que ter cuidado. Bom, então na visão sociológica, né, a perspectiva a partir da sociedade e também do grupo. A sociologia como um grupo, integra um membro novo. Essa é a questão da sociologia. Como é que faz isso? Tá aqui, ó. Vocês estão vendo ali a figurinha do lado dos azulzinhos ali, né? Como é que se abre para um novo elemento entrar na roda, entrar no grupo de convivência, assim por diante? As tais das exclusões, das rejeições, das marginalizações, está exatamente nisso, né? As barreiras sociais, os tais dos apartheids sociais, está nisso. Quer dizer, o grande conflito social, ou as grandes dificuldades da convivência social, muitas vezes está nisso. Então é bom prestar atenção e ver então, como é que se faz essa passagem do psicológico para o sociológico. Está exatamente nisso. E aí nós temos, como já disse, né, o sociólogo que mais se ocupou disso, que foi Emile Durkheim, né? Nós já vimos ele em sala de aula,
sociólogo francês, né, de 1858 e morreu em 1917, portanto ali ainda na Primeira Guerra Mundial, mas foi alguém muito estudioso, alguém que tomou muito a sério a sociologia, aliás, já foi falado, mas ele é o que realmente pôs a sociologia no estatuto da ciência, não é? Então ele vai olhar e vai defender essa tese, que o indivíduo é produto da sociedade. A sociedade faz o indivíduo. Então nós temos que ver que sociedade nós pertencemos. Não? Veja bem, a sociedade forma, molda o indivíduo segundo suas necessidades. Pode ser que a sociedade que nós temos está nos moldando de tal maneira que vai nos levar a uma neurose coletiva, sei lá, ou vai nos levar a uma mente, como é que diz, uma sanidade muito boa, muito interessante, né? Porque já sabemos, né? A saúde e a doença, ela não é só uma coisa do indivíduo, ela é uma coisa também da sociedade, da relação social. Quer dizer, a socialização ela não é só positiva, ela também pode ser reversa, pode ser também negativa, né? Muito bem. Então está aí, ó, o segundo eixo, né? Ó, então fica indivíduo, sociedade e socialização. Isso aqui é bom que a gente não esqueça nunca mais. Quer dizer, a nossa relação no mundo está aí, ó. Indivíduo, sociedade e socialização. Esse é o processo. Ou seja, a perspectiva atual se dá num processo implicado, dialético, né? O indivíduo implica na sociedade e a sociedade implica no indivíduo. E aí vem o tal de Luckmann, que é um sociólogo, que ele vai dizer que esses três elementos perpassam a nossa vida. A interiorização, a dimensão subjetiva, a objetivação, a nossa capacidade de lidar com o mundo, né? Nossos conceitos, aquilo que nós aprendemos, né? E a exteriorização, que é a nossa expressão, o nosso jeito de falar, de agir e etc. É muito importante isso. Indivíduo e sociedade implica exatamente isso que o Bergman nos traz aí. Okay? E aí nós temos um pequeno símbolo muito interessante, né? Ali, ó, a contamination, né? Contaminação, que é assim, o indivíduo, sociedade e socialização. Veja bem, no processo da interiorização, processo pelo qual o novo membro interioriza, né? Ou aprende. O que ele aprende? Olha lá, valores, em primeiro lugar. A gente aprende primeiro valor, por exemplo, um valor. Defender a vida, não matar, por exemplo, é um valor. Né? Regras de comportamento, não gritar de noite, por exemplo. Né? Habilidades básicas, né? Por exemplo, habilidade básica, saber que guiar um carro não em alta velocidade no meio da rua e assim por diante. Ou aprender a mexer bem com um aparelho de injeção ou com bisturi, ou com aquele aparelho de verificar, averiguar a pressão. Isso é habilidades, né? E tantas outras coisas, né? A cultura, né? O que é a cultura? É aquilo que nos guarda enquanto pessoa, né? A língua, né? Saber falar em código, isso é língua, né? Então, o indivíduo se adapta à sociedade, em certo sentido. Então, a sociedade é a rede acolhedora do indivíduo. Quando eu nasço, eu já nasço numa sociedade. Ok? Então, nós temos aí o indivíduo, sociedade, socialização de novo no aspecto da objetivação. Veja bem, ó. A cultura é diferente dos lugares. Claro, óbvio. A cultura modifica-se mesmo assim, para o indivíduo, a cultura assume um caráter objetivo. Sempre. A cultura que eu encaro é a cultura sempre que tem um caráter objetivo. Uma coisa é ir aqui para o Rio Grande do Sul, outra coisa é vir para o Goiás, outra coisa é ir para Goiânia, outra coisa é vir aqui para Caldas Novas. Né? Lá, ó, você pode olhar na figurinha lá, tem muita gente tomando chimarrão, só faltava ter alguém ali comendo pamonha e assim por diante. Então isso é a cultura, beleza? E aqui, de fato, ó, e tudo isso vai desembocar aonde? Ó? Tudo isso vai desembocar onde? Vai desembocar no eu. Ó. A sociedade é tudo isso aqui. E a cultura, na verdade, desemboca no eu. Né? Então, na verdade, o que faz, na verdade, a cultura é exatamente isso aí, entende? Beleza? Então, nós vamos ver agora o aspecto da exteriorização. Como membro ativo da sociedade, posso exteriorizar minhas ideias, né? Meus planos, posso influenciar a cultura, posso modificar os aspectos da sociedade, evidentemente. Cada ideia, cada conceito, cada discussão, cada bloco de indivíduo, cada bairro, cada vila, está entendendo? A exteriorização são as influências, mas nunca esquecer que tudo isso acontece do aspecto do indivíduo, na sociedade e na socialização. Beleza? É isso que a gente tem que estar sempre presente, ok?
Muito bem. E aí nós temos o aspecto da socialização primária e secundária. A socialização primária, onde é que ela acontece? Ela acontece no contexto da família. É ali que eu aprendo o meu primeiro navegar no mundo. Elementos culturais básicos: comer e beber, falar e caminhar, né? Estabelecer relações sociais, brincar com meu irmãozinho, com a minha irmãzinha, depois brincar com o vizinho, e dali para frente eu comprar a primeira bicicleta, já sair com o meu vizinho, e aí eu vou indo para o mundo. É essa a situação que se dá aqui no processo da socialização. E ali tem uma afirmação muito interessante desse Bergman e Luckmann, que vai dizer o seguinte: contudo, o indivíduo não nasce membro da sociedade. Olha aí, o indivíduo não nasce membro da sociedade, ele se faz, né? Ó, veja bem, nasce com a predisposição para a sociabilidade e torna-se membro da sociedade. Isso aqui parece uma coisa óbvia, mas não é bem assim não. Se isso não é bem feito, não é bem encaminhado, é isso que a gente vai chamar depois de os marginais, como é que é, sei lá o que, aqueles que não se adaptam, aqueles que não sei das quantas. Aí inventamos a cadeia para poder levar o indivíduo para dentro de uma cela para dizer que depois ele sai para socializado. Vocês estão percebendo onde está a questão? Para ressocializar, para aprender a viver em sociedade. Então, aprender a viver em sociedade é uma questão de ensinamento, sim. Aprender o cuidado é uma questão de socialização. Cuidar da saúde é também uma questão de socialização e assim por diante, ok? E aí nós vemos que nessa questão aí nós temos, ó, na socialização secundária, onde é que ela vai acontecer? O primeiro é no contexto escolar. Depois, as ampliações, a ampliação das relações sociais, né, que se dá de várias maneiras, pelo namoro, pelos encontros, pelas danças, no campo de futebol, enfim, pelas trocas, as viagens, conhecendo novas culturas, lendo jornais, os livros que você já leu, as novelas que você já assistiu, os filmes, enfim, a troca total. Compreende bem? Então, aprender uma nova cultura fora da família, é isso aí. Abrir os horizontes para uma comunidade maior. Por exemplo, sair daqui e visitar, por exemplo, o continente africano, né? É isso que faz, então, essa socialização secundária. Ou seja, o conceito de socialização é horizontes, é abertura para novos contextos. Na verdade, é isso que está sendo dito aqui. Bom, e aqui a socialização durante a vida inteira. Então, 4 socializações. A Neácana diz aqui. A primeira é a primeira infância. A segunda, na escola. A terceira, vida adulta, que é a questão profissional. E a quarta, já o mundo da adultez, que é a questão da aposentadoria. E os elementos, né? Campo social, né? Campo de ação social. E temos também aqui, né, desse ponto de vista, as orientações que nós vamos recebendo e levando para a vida. Os parceiros, né? Os parceiros aqui são desde os professores, a catequista, o papai, a mamãe, etc. As instâncias, né? As placas de trânsito que eu vou aprendendo a decifrar, etc. Tudo isso é o processo de socialização. Ou seja, isso aqui são todos sujeitos do nosso processo de socialização. Feliz de nós que tivemos isso na nossa vida, né? E aí nós temos o processo de socialização através de papéis, que nós podemos até chamar aqui as instituições da nossa vida. Ou seja, as pessoas, né, assumem durante suas vidas, né, papéis previstos na sociedade, que podem ser professores, advogado, enfermeiro, enfermeira, médico, prefeito, governador, padre, enfim, assim por diante, não é? Esses papéis, na verdade, o que está a dizer lá? Eles orientam seus comportamentos e suas expectativas. Isso é importante. Okay? Aí está embaixo a citação da onde a gente tirou isso aí. Beleza? Então, isso aqui é muito importante ter presente isso para a gente nunca esquecer a importância disso na nossa vida profissional. Atrás de nós carregamos todo um ethos social. Preste bem atenção na figurinha que está aí. É bem isso aí mesmo. Da nossa cabeça vai ao nosso corpo, do nosso corpo à nossa cabeça. Por isso que é um todo ligado, é um todo orgânico. E aí nós temos, e eu? Né? Essa é uma pergunta que a gente faz. E eu nisso tudo? E eu?
Como aconteceu minha socialização? Quais foram as influências recebidas pelo meu ambiente? São perguntas que é importante a gente fazer. Né? Na infância, na minha vida adulta e atualmente, que influências, né? O que eu estou recebendo? O que está me ajudando para a minha dignidade humana? Né? E assim por diante. Como agora mesmo, nessa questão aí do dessa situação drástica e dramática que nós estamos a viver, né? Aí com o nosso problemaço aí vamos chamar assim desse sintoma grave que nós estamos vivendo aí do vírus, né? Do coronavírus, né? Quer dizer, tudo isso aí é um problema muito sério, porque, afinal de contas, a pergunta que nós temos que fazer é o seguinte: isso vai nos tornar mais gente ou menos gente? Vamos aprender mais a lidar com a vida? Ou vamos ficar com mais, como é que diz, com mais agressividade? Como é que nós vamos ser pós-vírus? Pós-COVID? Vou chamar assim essa avalanche virulência que está aí, como é que diz assim, a nos pegar a cadeia, esse Covid-19 que está sendo chamado aí, como é bem chamado aí, né? A pergunta é essa: e depois do coronavírus, né? Como é que será a nossa vida, né? Será que nós aprendemos algo novo com isso, né? Será que nós teremos aprendido, flexionado novos valores, né? Terá valido a pena? E assim vai. São 50 perguntas que a gente poderia fazer, mas de acordo com o que está acontecendo comigo na atualidade, né?